Então, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Ana Paula, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Teoria Literária da Uniandrade. E essa oficina sobre presença, ela foi pensada justamente num contexto de trazer algum alinhamento para pessoas que estivessem meio que chegando na Uniandrade ou chegando no seminário e que tenham assistido alguns trabalhos e até mesmo a palestra inicial do nosso querido professor Gumbrecht, em que ele trouxe questões ali interessantíssimas, mas que, como ele tem uma construção de conhecimento muito extensa e significativa e também complexa, a professora Grace pediu para que se organizasse uma oficina sobre presença, e que nós vamos trabalhar, digamos, de uma forma bem inicial e bem básica, essas questões. E alguns termos que o professor Gumbrecht utilizou na palestra do primeiro dia, na palestra de ontem. Então, a temática do primeiro essa é uma oficina sobre produção de presença na linguagem e na literatura, que se baseia nos conceitos do livro Produção de Presença, do professor Gumbrecht, O que o Sentido Não Consegue Transmitir. Esse é um livro de 2010, mas que teve um impacto muito grande, histórico, de venda durante a pandemia. Foi o livro mais vendido da editora por alguns meses. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, né? Aqui aparece o livro. E justamente porque foi o que a pandemia nos tirou essa possibilidade de presença, nos afastou, nos colocou numa situação em que as famílias passaram meses sem se ver ou tiveram que se utilizar de algum meio eletrônico, do meeting, da internet, para poder ver pelo menos, né, o rosto uns dos outros nesse ambiente de pandemia. E surgiu uma consciência muito grande dessa necessidade de você poder estar perto, de você tocar, de você ouvir presencialmente, digamos, a voz das pessoas. Depois de um período em que nós estamos assim completamente, estamos muito adaptados, por assim dizer, né, a utilizar os meios de comunicação, os meios eletrônicos para comunicação. Pelo celular, pela internet, situações de a gente estar dentro de casa e passando mensagem, às vezes pelo WhatsApp para uma pessoa da família mesmo. Então, por algum tempo se perdeu essa questão da corporalidade, da fisicalidade e da presença. E a pandemia levou isso a um excesso, e às vezes o que é levado a um excesso gera uma consciência do contrário, né. Então, eu acredito que talvez isso possa ter contribuído para que as pessoas tomassem uma consciência diferente em relação a essa questão da presença. Tá, então hoje nós vamos falar sobre produção de presença na linguagem e o conceito do não hermenêutico. Jones, você poderia, por favor, colocar o primeiro slide? Passar um slide ali? Então, o primeiro slide traz aqui, algumas questões que envolvem a noção de teoria, algumas questões teóricas que são trazidas no livro, sendo que o professor ele faz uma provocação. Ele diz que o livro Produção de Presença surge justamente num contexto em que boa parte dos alunos e muitos professores se cansaram das teorias. Ele diz: "A gente surge num momento em que as teorias não conversam, as pessoas não aguentam mais viver simplesmente do teórico, viver nesse mundo em que as coisas são acessadas somente pelo nível mental, e que falta o toque, falta a corporalidade, falta isso de ser tangível das coisas na nossa relação com o mundo". Então, ele te explica por que que isso acontece, por que que isso surge, porque a gente vem de uma tradição de séculos baseada na ideia de que
A gente, inspirada pelo cartesianismo e pela ideia de que corpo e alma, Descartes fala de corpo e alma, estariam separados, ainda que isso retome a tradição grega anteriormente, que já fazia essa separação entre o mundo do pensamento e o mundo do corpo, colocando de uma certa maneira, mais a partir da modernidade, a ideia de que o corpo está associado a uma inferioridade em relação ao pensamento, ao que é o intelecto, a que é a mente. Então se criou uma tradição relacionada a essa ideia do viver no mundo das ideias, do viver no mundo do pensamento. O mundo das ideias é de Platão, é dos gregos, mas eu quis retomar no seguinte sentido, de a gente estar, às vezes, mais preocupado com a nossa intelectualidade do que nesse tocar, nesse perceber, nesse corporalizar e materializar das coisas. Então, quando fala de teoria, o que o professor Gumbrich está chamando de teoria? Ele está dizendo que é o pensamento abstrato, a ideia que ele vem geralmente inspirado pela filosofia, né? E que é um movimento. E o que ele propõe é um movimento para redinamizar as nossas relações com os artefatos culturais. Ou seja, tem uma outra forma por meio da qual eu posso me relacionar com os objetos culturais, eu posso me relacionar com a arte, eu posso me relacionar com a literatura, ou será que a única maneira que tem para eu entrar em contato com esses objetos culturais seria por meio dessa tradição hermenêutica? E o que ele fala como tradição hermenêutica? Tradição hermenêutica é a ideia que vem daquilo que precisa ser interpretado, do atribuir sentido. E nos falaram que seria isso, né? A gente vem de uma tradição que diz que é isso. Se eu preciso ler um livro, o que eu vou fazer? E a escola faz isso já com a gente, né? Se eu preciso ler um livro para a escola, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir o sentido de cada palavra, o sentido que existe por trás da ação de determinado personagem, do contexto histórico e político que aquele livro, que tudo aquilo está acontecendo. E aí o que aparece? O efeito disso, e inclusive esse tem sido algumas vezes até mesmo o conteúdo que está por trás das provas de vestibular, se nós vamos pensar em questões práticas para quem está na educação, é que as pessoas leem os resumos dos livros, pegam os sentidos que foram atribuídos e as ideias que estão ali contidas e acham que já sabem tudo sobre aquela obra. Mas o que se perdeu com isso, então? Vamos pensar em relação à literatura especificamente. Se perdeu você ler o livro para você ter uma experiência com a leitura daquela obra. Independente da idade ali que você tenha, é claro que a idade do leitor varia, impacta em relação às referências e até aquilo que você pode perceber como sentido, mas com a ideia de produção de presença na leitura literária, você vai buscar também naquela obra como você é impactado pelo texto. O que você sente no seu corpo ao ler determinado trecho? Se você lê determinada parte da obra em voz alta, aquilo toca o seu coração? Como aquilo mexe com você? Então, o que ele está propondo? Ele está propondo que a gente vá além dessa visão plenamente mental, intelectual da percepção dos objetos culturais e que a gente volte a inserir, ou que a gente passe a inserir a presença, aquilo que impacta o nosso corpo também ao ler a obra literária, tá? Então isso é a busca da ideia da presença. Isso é colocar-se numa posição daquilo que ele chama o não hermenêutico. Você perceber as coisas não apenas pela sua interpretação, mas com a sua interpretação e também com o impacto material e corporal que você pode ter a partir da leitura daquela obra. E veja, gente, qual é a questão? A questão é que o professor Gumbrich, ele não é um radical. E vocês vão ver isso pela produção até mesmo dos textos dele. Ele diz: "Eu sou a pessoa, eu proponho a terceira via.
Eu não estou dizendo que eu sou totalmente contra a interpretação, até porque já a Susan Sontag, ela já tinha criado um ensaio falando contra a interpretação, em que ela busca uma interpretação do mundo e da obra de arte sem interpretar, em que você tenha uma percepção fenomenológica, uma relação direta com aquele objeto estético. Mas ele está dizendo: não, não é isso que eu estou falando. Isso já foi falado. Ele diz: o que eu proponho é que a gente perceba que ter experiência estética é você juntar as duas coisas. Você não esquecer do impacto material que a obra tem sobre o seu corpo, além de olhar para o significado. Ou seja, isso é realmente propor uma terceira via, você ter um olhar mais completo em relação a aquele objeto estético, aquela obra de arte, aquela obra literária que está à sua frente. Gente, é uma oficina, então podem falar, isso faz sentido para vocês, gente? Pensar que dá para a gente ter uma percepção da obra de arte ou da obra literária que caminhe por mais de um lado? Que nos toque de mais de uma maneira, pelo significado, mas também em relação àquilo que pode ser gerado no nosso corpo, por exemplo, a poesia. A poesia, tradicionalmente, ela costuma ser associada, e não existe dificuldade em relação muito grande em relação a isso, que ela é caracterizada pelo ritmo, ela é caracterizada pela rima, pelas sílabas poéticas e pelos efeitos sonoros que existem associados à poesia. Mas na prosa, nem sempre isso é considerado. Há quem diga que a prosa não produz esses efeitos de materialidade, da mesma forma que a poesia, embora alguns até falem de prosa poética, e quando falam de prosa poética é quando existe uma riqueza no uso de recursos de figuras de linguagem, e até mesmo de rimas, de aliteração. Mas o professor Gumbrat diz: sim, também há possibilidade de o texto em prosa impactar o seu leitor pelo corpo, em forma de tangibilidade. A prosa também possui um ritmo, e tanto que temos o livro da professora Grace, que ela fala desse ritmo justamente na prosa. Ela analisa os contos de Machado de Assis e traz questões, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá? A gente vai falar sobre essa terceira via, esse caminho por um outro lado, e que pode tornar muito mais enriquecedora a experiência literária, até mesmo para, e talvez principalmente para não iniciados, ou seja, para pessoa que não é mestre ou doutor em teoria da literatura ou em literatura. Isso vai abranger o leitor comum, vai abranger o estudante que está ali na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, e as pessoas que não são os ditos especialistas da área, porque essas pessoas elas podem não ter referências para fazer leituras interpretativas em níveis eruditos, mas elas têm a sua experiência de serem tocadas, tangenciadas pelo ritmo e pela materialidade da obra, gerando então o que a gente vai chamar essa parte dos efeitos de presença. Mas vamos aos pouquinhos aqui, a gente vai chegando lá. Mas ali, o Jones trocou ali já o slide. Aí a relação que a gente aparece aqui é a ideia da experiência estética. Eu tentei pegar uma imagem assim para colocar no slide ali para vocês, em que houvesse uma ideia de uma imagem que te trouxesse algo de orgânico também, para lembrar até a ideia do impacto corporal, que é algo que a gente também está querendo incluir e que mexe com a nossa cabeça a partir da modernidade, com todo o formato do pensamento cartesiano. E toda essa ideia de que essa parte da percepção corporal da obra de arte é problemática justamente porque ela não é algo treinado para os iniciados ou que os iniciados podem trazer à tona. Isso desestabiliza um pouco também a questão até mesmo da crítica literária, da teoria literária. Então aí o que fala? Essa experiência estética, ela se dá a partir de uma oscilação entre efeitos de sentido e efeitos de presença. Ou seja, eu vou ler uma obra de literatura,
E evidentemente que eu vou atribuir sentido para aquilo que eu estou lendo, eu vou entender aquilo que está, eu vou fazer relações, eu vou lembrar daquele texto pensando em outros textos que eu já li, e outras referências minhas, culturais, isso vai acontecer. Porque a gente vive num mundo em que ele é formado também pelo sentido, a gente também é construído pelo sentido. Então isso não se modifica. O que se modifica, e ali tem a questão da proposta inovadora do professor Gumbreit, é a produção dos efeitos de presença. Ok, eu li aquela obra, mas como eu fui afetado por aquele texto, ou afetada por aquele texto? Como aquele texto mexeu comigo, né? Para onde aquele texto me transportou ou o que aquele texto gerou? Existe um recurso muito importante nesse processo, que é a imaginação, que nós vamos abordar amanhã, tá? A imaginação como presença, como um efeito que provoca essa tangibilidade também. A nossa imaginação na leitura da obra literária, ele é um elemento fundamental, tá? Que vai mexer com elementos em nós que vão dar essa noção de presença. Quem nunca, ao ler um livro, fica tão envolvido que à noite chega a sonhar com as personagens, chega a ter uma relação até mesmo emocional com aquelas personagens como se fossem amigos há muitos anos. Então existem aspectos desses efeitos de presença que podem ser produzidos por meio da leitura, que nos provocam uma outra relação que não é racional com o texto literário. Vejam, gente, que isso não se trata de uma nova teoria. Lembra a teoria? É a ideia de você, eu vou criar um novo sentido teórico, um novo conceito que eu vou atribuir a isso. Embora seja também uma teoria e um conceito, como o próprio professor Gumbreit diz, essa ideia da produção dos efeitos de presença. Mas ele diz que vai um pouco além a questão. Ele fala de uma mudança epistemológica por meio da proposta. O que que isso significa? Uma mudança epistemologia é o modo de você construir conhecimento. Então, uma mudança epistemológica, ele está falando de você mudar o seu olhar e a forma de você perceber a leitura do texto literário. Você vai construir a sua leitura do texto literário considerando aspectos que ficavam sempre, ou tradicionalmente, negligenciados. E a partir disso, você vai olhar de uma forma mais ampla para aquele objeto. Isso é uma mudança na forma de você construir conhecimento. E que envolve essa questão da experiência estética, tá? Esse sentido e presença. O significado que eu atribuo e o efeito sobre o meu corpo, a partir da leitura do texto. Se alguém quiser falar qualquer coisa, pode usar o chat, pode abrir o microfone, podem ficar bem à vontade, tá bom? Então, para criar, essas ideias dos efeitos de presença, o professor Gumbreit, ele parte de alguns pressupostos que ele explica na introdução desse livro, Produção de Presença. Um deles é que é possível aprender com o passado, tá? Em que sentido? No sentido de que, você vai utilizar referências anteriores suas, ou que são retomadas ali, para que você possa, a partir disso, refletir no seu presente, sobre uma possibilidade de futuro. Tá? Você parte de qualquer forma de referências que você já tem, de coisas que você já conhece nesse processo de mudança epistemológica, de você perceber a leitura do livro como produção de sentido e produção de presença. Então, não é simplesmente um viver no futuro, mas você utilizar uma referência lá de trás, olhar para trás e ainda, no caso da construção dessa ideia do professor Gumbreit, que foi algo que ele nos falou, inclusive em uma dos momentos em que ele esteve presencialmente aqui em setembro, em Curitiba, foi que às vezes esse olhar para o passado, tem a ver com você lembrar de um passado em que esses efeitos
de presença eram considerados na forma de você perceber a sua relação com o objeto artístico. O exemplo que ele deu foi, por exemplo, a a literatura medieval, a cantiga medieval. Eram textos que eram produzidos, pra não para serem interpretados, mas que você o autor da cantiga medieval, ele ia cantar aquela poesia, aquilo teria um impacto, porque ele fazia isso ao vivo com o seu instrumento, e se fosse uma cantiga de amigo, em que era um eu lírico masculino direcionando a sua cantiga para uma amada mulher mais velha, tinha um efeito que ele gostaria de produzir por meio daquela cantiga, tá. Então tinha toda uma questão de presença e do impacto e da experiência que estava além do significado daqueles versos. Então, em alguns momentos da humanidade, ele fala isso também, existia o clima, por exemplo, para que esses efeitos de presença e essa relação com a obra de arte fosse mais intensa. E existem outros momentos da humanidade, especialmente após a modernidade, tá, em que isso é sistematicamente deixado de lado. O romantismo também é um momento que se torna bastante propício, porque ele é voltado para a ideia da subjetividade, e também por uma ideia de, retorno ao passado, mas dessa percepção intensa da obra de arte, então também é um momento em que que vai se tornar propício para esse tipo de relação com a obra de arte. E aí, ele fala, ele traz, inclusive no primeiro capítulo ali do livro Produção de Presença, que tudo isso surge de um trabalho. De onde surgem esses conceitos? De onde surge essa ideia? Ele fala que surge de uma proposta que na carreira dele, ainda um jovem acadêmico, né, um jovem intelectual, ele desenvolve ao lado de outros intelectuais importantes da sua época, com os quais ele tem contato, e ele cita o nome do Derrida, do Foucault, sobre um estudo sobre as materialidades da comunicação. A comunicação, ela pode ser material, ela pode impactar o seu corpo, como uma oposição ou uma alternativa para a interpretação simplesmente e uma narrativa do passado. De você entender que ao se comunicar existe algo ali de concreto e de material, e que é diferente em você olhar por aquele objeto e simplesmente interpretar do seu presente significados possíveis para uma determinada época ou uma determinada relação com o passado, certo? Ele fala do sentir, do se perceber o corpo sendo envolvido por formas de comunicação a partir do contato com esse objeto literário. Outro aspecto que ele levantou na época, é como a mídia e as materialidades poderiam ter impacto sobre o sentido. E ele fala de determinados momentos ali, ele faz referências, momentos em que ele em momentos em que eles passam a perceber que, dependendo da mídia, dependendo do instrumento que era utilizado para ter acesso à comunicação, o impacto que o sentido poderia produzir variava, tá. Então isso poderia mudar, dependendo por meio de qual, instrumento midiático a comunicação chegasse, o sentido poderia ser modificado. E aí ele se dá conta, como um processo intelectual, que o problema não é o sentido. Eles queriam fugir do sentido, aí de repente diz: "Não, mas o problema não é o sentido, aí não está o perigo. O problema é você entender que todo mundo, tudo que existe, todos os fenômenos e todas as questões devam ser interpretadas a partir de uma análise exclusiva do sentido". Ele entende que aí seria mais ou menos, vamos pensar, ele não usa essa metáfora, eu estou usando essa metáfora com você. Se você olha somente por um lado da coisa e você mantém um outro lado que também é importante, na sombra, escondido, é como se você tivesse
um banco em que você não tem uma parte dos pés ou não tem uma parte do apoio, a coisa ficaria quebrada, a experiência não pode estética não pode ser completa. E ao se dar conta disso, ele foi olhar para a teoria literária e ele viu que não existem nem mesmo conceitos para você não existiam conceitos para você ler o texto literário, você entrar em contato com a literatura, olhando para a questão da materialidade da comunicação. E aí ele percebeu que tinha uma lacuna na proposta de pensamento da teoria literária até aquele momento. Era só sentido. E a parte material tinha sido realmente colocada de lado. Por isso que ele fala também numa nova epistemologia. Para você olhar para as relações de presença na literatura e não apenas para o sentido, é preciso criar, instrumentalizar essa leitura com alguns conceitos. E um desses conceitos é ler em busca, ler procurando identificar efeitos de presença. E onde que você vai identificar esses efeitos de presença? Na leitura do texto, observar a reação daquele texto, da linguagem, sobre a materialidade do seu corpo, como eu já havia comentado. E aí se criam outros conceitos, e um deles é a estímulo, que também é um conceito que ele não cria, mas ele retoma e historiciza e traz uma versão contemporânea para dizer que existe algo como se fosse essa estímula é o clima. É você perceber o clima de uma determinada época, por exemplo, na literatura, a partir da leitura da obra mesmo. E você ser remetido a a um outro espaço, a um outro ambiente, ao ler uma obra literária, simplesmente ao ler a obra literária. O que ele traz junto com essa ideia? É que ele diz que mesmo que você não entenda nada da língua, estão lendo um poema para você, que remete você para algum lugar, mesmo que você não entenda uma palavra do poema que está sendo lido, aquilo é capaz de impactar. É fácil para a gente pensar isso com música. Quantas vezes a gente ama uma determinada música e a gente nem sabe a letra de uma determinada música, e a gente nem sabe o que a música está dizendo. Já em relação à poesia e à literatura, meio que isso é desconsiderado. Por quê? Porque a gente acostumou a entender que eu lido com literatura e com, né, com a prosa ou com a poesia por meio do sentido. Se eu não entendo o que está dizendo, isso não faz nada na minha cabeça, não faz nada com o meu corpo. E ele está dizendo, não é verdade. Existem efeitos que estão fora da região do sentido e que você vai perceber paralelamente, em conjunto, sentido e presença, certo? Com a música acho que fica bem exemplificado. Bom, um outro slide que aparece aqui, gente, é o seguinte, fala de comunicação e produção de presença. Também tentei trazer ali uma figura que lembra bem uma ideia de célula, uma ideia bem orgânica ali para a gente quebrar esse paradigma e trazer mais essa corporalidade. E presença? Ele diz: presença é algo espacial, é tangível, é algo que chega ao alcance do corpo. Presença é algo que você sente fisicamente, certo? E a ideia de presença, produção de presença, ele retoma a origem latina da palavra produção, que ele diz, vem de producere ou producere, do latim, ou seja, trazer para frente. Então, produzir presença é o quê? É você trazer para frente algo que alcança o seu corpo, certo? É a literatura que produz presença, ela traz para você algo que você se sente fisicamente afetado, tocado, impactado, tá? Vejam que, mas a obra tem isso? Sim, mas eu também preciso ter uma postura no sentido de estar aberto a ler, buscando, além do sentido, também a presença na obra, tá? Porque até como a gente é treinado para não ver isso, até, digamos assim, até isso pode acontecer, de você ter a produção de presença a partir da leitura de um poema, mas isso pode não ser
levado em conta ou levado adiante, ou a gente pode não dar a atenção suficiente por causa da tradição do pensamento que não olha para isso, certo? Aí, veja, a produção de presença que uma determinada obra vai trazer para nós, ela vai estar sujeita a maior ou menor intensidade ou proximidade. Algumas obras vão nos afetar mais do que outras. Algumas situações vão nos afetar mais do que outras, certo? E não existe, digamos, ele mesmo fala, não existe nada que permita você mensurar ou determinar o quanto que tal, o efeito de presença vai se dar para um ou para outro indivíduo. E nem é, essa questão de mensurar é cartesianismo também, é essa racionalidade a qual a gente está preso. É você perceber, certo? E perceber que o parâmetro dessa produção de presença de uma obra ou de outra, você vai perceber à medida que você passa a ler em busca desse efeito também. E aí você vai descobrindo isso com as suas leituras. Aí ele traz aqui de novo aquela questão do cogito, cartesiano, né, o pensamento, e ele diz que dá para você trabalhar com todas as, digamos, as escolas de pensamento que fazem uma certa crítica a esse cartesianismo, como um abandono do corpo ou do espaço em nome da racionalidade. Então, várias dessas escolas de pensamento podem ser utilizadas e trabalhadas junto com esse conceito de presença. E agora falando pessoalmente, né, tem realmente algumas escolas, algumas leituras e alguns modelos de pensamento que podem ser alinhados a essa ideia. Não vou entrar aqui, porque daria digamos, um outro encontro inteiro para falarmos sobre isso, mas, até mesmo a ideia, só citando da epistemologia do pensamento negro, que ele é baseado numa percepção corporal do mundo, tá. E ele fala então do quê? Esse pensamento cartesiano leva a gente a um antissubstancialismo, ou seja, parte de uma ideia, e depois isso vai sendo aprimorado pelo desconstrucionismo, de que nada existe fora da construção da linguagem e do significado. Que não existe praticamente, uma realidade ou uma forma de nós percebermos qualquer materialidade no mundo que não seja por meio do sentido e por meio do significado. Tá, esse pensamento desconstrucionista, né, ele acaba dizendo: "Ah, tem uma boa base teórica, mas, afasta da ideia de substância e de você perceber a materialidade das coisas". E é por isso que ele é uma terceira via, em oposição também a outra escola de pensamento, que quer buscar a cultura como explicando todas as coisas que existem, também. Certo? Então a produção de presença para ele seria essa representação de uma terceira via, nem tanto a um extremo, nem tanto a outro. Pessoal, tem alguma pergunta? Podem escrever alguma coisa. Eu estou sendo clara? Isso é muito novo para vocês? Eu não sei se eu estou sendo didática o suficiente. Tá tudo bem? Qualquer coisa, hein, vamos falando. Então aqui, o que eu tinha falado, que eu tinha comentado com vocês, é a poesia. A poesia já é aceita, que tem ritmo, que tem rima, que tem cadência, então é mais fácil de as pessoas lidarem com a ideia da poesia. Bom, na poesia, vamos pensar, a gente percebe isso na prática, que a produção de presença, ela não elimina a produção de sentido. E que isso aparece, por exemplo, de forma muito conectada. Em poesia, um exemplo que me vem sempre à cabeça, eu sempre trabalho isso com os meus alunos, e eles gostam muito, os meus alunos do ensino fundamental, é quando a gente lê Ijuca Pirama, do Gonçalves Dias, em que a gente vai fazendo a leitura do texto poético e eles vão associando a sonoridade e se transportando para a tribo de índios que vai sendo mencionada no poema.
tá? E isso aparece, só que, claro, para que eles não têm um treinamento de leitura e eles estão vivendo numa época em que, mesmo pós-pandemia e com essa questão da presença, numa época em que eles não têm essa noção da materialidade. E o meu trabalho com eles, muitas vezes, é muito mais de trazer, apresentar o texto literário como um espaço de vivência, de presença e de corporalidade alternativo ao viver totalmente no mundo digital dos seus celulares, dos seus joguinhos, certo? Mas aí quando eu leio para eles ali um poema e eu digo que eles expressem e imaginem, eles surpreendem bastante com aquilo que eles narram como experiência estética a partir da leitura de poesia. Então, o Juca Pirama, né? Eu só vou ler um trechinho aqui, porque se a gente está falando de presença e impacto corporal, eu acho que a gente precisa trazer um pouquinho isso também aqui para vocês. Então, acompanhem. Juca Pirama, vamos lá. Canto 4. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo tupi. Da tribo pujante que agora anda errante. Por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Já vi cruas brigas de tribos e migas, as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Andei longas terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis aimorés. Vi lutas de bravos, vi fortes, escravos de estranhas ignavos calcados nos pés. E os campos talados, e os arcos quebrados, e os piagas coitados sem seus maracás, seus meigos cantores servindo a senhores que vinham traidores com mostras de paz. Aos golpes do inimigo, meu último amigo, sem lar, sem abrigo, caiu junto a mim, com plácido rosto, sereno e composto, e acerbo desgosto comigo sofri. Meu pai a meu lado, já cego e quebrado, de pernas ralado, firmava-se em mim. Nós ambos mesquinhos, por ínvios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui. O velho, no entanto, sofrendo já tanto, de fome quebrando, só queria morrer. Não mais me contenho, nas matas me embrenho, das frechas que tenho me quero valer. Então, forasteiro, caí prisioneiro de um troço guerreiro com que me encontrei. O cru, o cru dessossego do pai fraco e cego, enquanto não chego, qual seja, dizei. Era o seu guia na noite sombria, a só alegria que em Deus lhe deixou. Em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava, que filho que eu sou. Vejam, essa parte aqui, no caso, é uma descrição que ele vai fazendo do caminho, que ele vai contextualizando. Mas, ao mesmo tempo que o significado vai sendo lançado, e a ideia do verso curto, e algumas ideias que muitas das vezes as palavras eles nem entendem exatamente o que querem dizer, mas eles vão trabalhando por sentidos e por palavras-chave, e eles vão relacionando aquela ideia, e eles vão entrando na história. E aí, de repente, eu vejo os alunos super agitados, eles dizem, continua, professora. Eles nunca tinham sido apresentados para a sonoridade da literatura. E esse impacto, ainda que eles não entendam todas as palavras e todos os sentidos, eles me contam e dizem, professora, isso é muito legal. Eles não sabem um conceito ou o que eles vão dizer, mas eles se sentem tocados. E quando você trabalha numa dimensão de produção de presença, você sabe que você está produzindo algo de experiência estética. Eles estão tendo algo de experiência estética a partir da leitura do poema. E o que eles vão querer? Eles querem ler novamente, eles vão pedir para ler aquele poema, eles vão levar para casa, eles vão repetir aquilo, porque eles percebem algo que impacta o corpo. É uma experiência de verdade para eles que são jovens e que, num período pós-pandemia que chega, eles ficam bem espantados do efeito que isso gera. Mas isso só como um exemplo ali, tá, gente? Dessa questão do efeito da poesia e uma experiência pessoal, tá? Então, a poesia tem ambos. A poesia trabalha com essa tensão constante da presença e do sentido.
Então dá para a gente começar a sentir isso da poesia e entender esse conceito ampliado para a relação com a obra literária, inclusive da prosa. Mais um, por favor, Jones. E para trabalhar com essa ideia de poesia também, eu queria que vocês acompanhassem comigo um tipo de poesia que ele é extremamente contemporâneo e como a gente está introduzindo esse conceito de você perceber o não hermenêutico, de você associar o sentido, mas de você ver a reação da poesia com o corpo e talvez vocês já conheçam esse gênero, é um gênero que eu trabalho no doutorado, que é o slam. O slam é o slam resistência, ela é uma poesia que ela não surge no Brasil, mas ela é uma poesia de rua, que ela surge a partir das pessoas que são subalternas e que ela, ou seja, são as pessoas da periferia, são as pessoas pobres, negras, que fazem disputas de poesias e tem 2 minutos apenas para apresentar os seus versos e eles trabalham com duelos. E os duelos de slam, alguns até vão acontecer em ambientes fechados, mas eles são tipicamente situações em que você vai para a rua vivenciar o duelo do slam. E você vai trabalhar justamente quem gosta do slam gosta da presença do estar ali. Ele quer também ser impactado por estar no slam, por aqueles versos, pela forma como o poema é declamado. Ele vem junto e cheio de toda uma carga política e de denúncia desses sujeitos subalternos que trabalham com o slam também. Mas a gente não tem que tirar o sentido, não é algo ruim. A questão é não focar só nisso e mostrar que isso é uma forma de manifestação poética que tem toda uma carga política e social, mas que se caracteriza basicamente pela produção de presença que gera. E pelo fato de que esses sujeitos que são os autores da poesia, eles têm realmente a sua voz de autoria. E eu queria que vocês observassem no vídeo que eu vou colocar aqui para vocês. Seria muito bom se vocês estivessem com fones para ouvir, porque faz toda a diferença você ouvir com o fone. Observar o efeito das palavras dessa poesia do slam e também observar a reação física das pessoas que estão assistindo a apresentação. Eu vou mostrar para vocês a Mel Duarte, que ela é uma vencedora, ela tem livros escritos também, mas a modalidade dela é essa poesia de rua, essa poesia, essa performance que ela faz, que realmente é de arrepiar. E o rosto das pessoas, o jeito que elas vibram enquanto a poesia está sendo colocada. Tá? Jones, eu acho que eu vou colocar por aqui, pode ser? Tá? Eu vou colocar aqui essa apresentação do slam, e se vocês tiverem como aquilo que eu disse, ouvir com o fone, claro, quem não tem fone, né, tá ouvindo direto aí do computador, é uma possibilidade também, mas eu acho que o impacto é maior, sabe, no ouvido para quem está assistindo à distância. Então, só pedir uns minutinhos aqui para vocês, só para eu fazer a utilização aqui do recurso. Só confirma para mim, Johnny, assim que começar, se aparece o som aí para vocês, tá? Ok. Apareceu? Tem lamentado tantas bombas, atentados, golpes de Sim, Estado. apareceu. Vou começar de novo aqui, então. Sabotagem sem mensagem na mensagem! Tem observado que é cada vez mais difícil o ser humano se manter convicto de seus ideais. Habitamos uma terra fértil, cercada por vícios, ganância e intolerância de quem a conduz. Tenho lamentado tantas bombas, atentados, golpes de Estado, repressões policiais.
Jogos midiáticos atraem uma plateia de memória falha, suscetível à pior escolha sem nem fazer ideia do que reproduz. Eu procuro fincar minhas raízes no que me parece estar submerso, precisando emergir. Tenho dentro do peito esse terreno suspenso que briga com meus receios e isso me faz progredir. Inquietações me tocam, sei bem por que brota e pensamentos soltos me obrigam a ter fogo, esse tronco no solo que habita e você quer agredir. Então sigo, pacificamente violenta, com munição vocabulária para que você entenda, pois sei quando a inteligência de uma mulher fere seres inferiores que ainda não se permitem evoluir. Então trago no trato delicados sons que não causam estragos ainda que ninguém os queira ouvir. Os sentidos raros são os mais cobiçados. Abra sua percepção para o novo cenário, não recuse teu chamado, permita-se. Sei que nesse estado fálico, onde alimentar o ego é algo cíclico, é preciso ter cuidado para não se deixar levar. Enquanto usam de artifícios nocivos, alimentando o próprio umbigo, insisto e resisto com minha denúncia lírica. Os disparos são dados a ponto para todos os lados no ímpeto desesperado de alguma alma tocar. Crescemos em nossos quadrados usando como armaduras carros no fluxo desenfreado. O capitalismo segue infectando, como não se deixar contaminar? Trocamos de celulares, assim como celebridades trocam seus pais. Desperdiçamos água, alimento e energia que poderiam salvar centenas de milhares. Extinguimos fauna, flora, nossos próprios hectares e substituímos por iPhones, aplicativos e notebooks. Convivemos com pessoas sem conceito que não sabem diferenciar privilégio de direito. Será que é tão difícil de entender? Sejamos francos. Quando uma gestante toma sua vez na fila do banco, é porque em seu ventre ela carrega uma vida e isso cansa o corpo. Hoje venho deixar esse relato para lembrar que nessa terra passei por discernimento, nem que seja um pouco. Segui fiel aos meus princípios, com plena consciência do meu livre-arbítrio, somando forças com bons espíritos para me guiar nesse caminho tortuoso. Não ser humana estática, indiferente ao que está imposto, em doutrinas não me encaixo, por isso a vida poética, ainda que soem lunáticos esses meus versos soltos. A métrica por vezes me visita, mas nem sempre aqui habita. Consoantes, vogais, verbos, paroxítonas, proparoxítonas, fonemas. Substantivos, ditamos, antônimos, sinônimos, não para! Poema. De que serve um padrão de escrita se a mensagem que realmente quer ser dita não se faz compreender? Desculpa o desabafo. E se estiver causando algum incômodo, vocês nem precisam continuar aqui para terminar de ouvir o que eu tenho a dizer. Mas entendo que quando minhas palavras geram algum desconforto, é porque realmente consegui atingir quem tenta fugir do que está tão evidente. Ser silencioso não significa ser indiferente, e cada um luta com a arma que lhe pareça mais eficaz. Que esse recado fique ecoando nas mentes aqui presentes e gere uma mudança interna em cada alma enclausurada em preconceitos, antes que seja tarde demais. Que a Mãe Terra perdoe esses homens que sabem o que faz e abençoe toda essa gente que pensa ser livre, quando na verdade é o seu próprio capataz. Parou de compartilhar? Parou? Então, gente. Gostou, Stephanie? Tem uma vibração, não tem, gente? Tem um impacto? Muito bom, Ana. Parabéns. Eu tô com duas câmeras abertas, né? Não tá dando interferência nenhuma. Desculpa te interromper, mas achei incrível o slam. As minhas meninas da formação já tinham me apresentado em algum momento também, e realmente tem essa questão da presença que é evocada ali, que nós sentimos este grito das mulheres principalmente. Então, achei incrível, parabéns. É um pouco do que acontece com o rap também, né? Tem uma corrente que faz críticas sociais, e também é mais ou menos esta questão que você trouxe, mas muito bom. E obrigada, Jones, por falar. E vocês viram que não tem nada ali na linguagem dela. A linguagem dela, no caso da Mel ali, ele é super erudita, é uma linguagem de denúncia, né? Mas a questão ali que pega é que ela vai levantando aquele público. Vocês viram isso? A cara das pessoas, as reações que as pessoas vão tendo a partir daquilo que ela vai falando. E é um espaço, digamos, que está mais ligado a uma ideia de uma manifestação de voz e de presença da periferia, que está ligado a uma tradição e uma tradição de pensamento negro, de oralidade e de subalternidade, e não necessariamente a uma ideia, digamos assim, da alta cultura, do tradicional. É um espaço de resistência mesmo da periferia, e ele é marcado
pelo fenômeno de presença. Ele é marcado por essa ideia de levantar e que você tem que estar ali para você sentir o impacto daquilo que está sendo colocado. Sim, Stephanie, é verdade, o público vai vibrando. E tem várias poetas que são do slam, tem o slam das Minas, isso está espalhado no Brasil, mas ele tem nos Estados Unidos, ele tem pelo mundo inteiro o movimento do slam. Né? E aqui em Curitiba a gente tem também, tem um grupo de slam que fazia suas apresentações ali no Cavalo Babão, sabe? Ali no centro. Teve recentemente também um evento de slam, mas aí foi feito num ambiente mais fechado, lá do Sesc, que foi no inverno, mas é algo assim, se vocês curtem, ir até atrás para ver. E claro que hoje a gente pensa, puxa, a gente também, de repente, só soube um pouco disso pela divulgação de um movimento tão periférico, também por meio das comunicações, dos vídeos, do YouTube, né, que a gente fica sabendo. Tem também os poemas do slam publicados em livros, como eu já disse, que a Mel Duarte tem, que tem um impacto, mas nada se compara ao efeito e à performance de você estar num grupo, numa roda de slam, fazendo as apresentações e fazendo as batalhas que aparecem ali. Então, eu vejo isso como uma manifestação contemporânea que exemplifica bem isso que está sendo falado. Você não perde o sentido, mas a presença é fundamental para que você entenda o todo. Você precisa captar o todo para ter a experiência estética a partir daquilo que está ali. Essa ideia ficou clara para vocês, gente? Sim? Podem usar o chat ali. Tá, então, e é por isso que eu digo, né, que essa ideia de você romper com os padrões do cartesianismo e você buscar esse impacto cultural, a performance e o ritmo, também, de uma certa maneira, aproxima com as formas de arte e de literatura periféricas. Né? Então, existem possibilidades de leitura que se faz, assim como você pode utilizar esses mesmos conceitos e essas mesmas ideias para você voltar ao cânone ocidental e você trabalhar com obras clássicas, obras em que vai aparecer isso de uma forma, digamos ali, muito explícita. Nos sonetos de Shakespeare, por exemplo, se você recitar os sonetos em voz alta, você vai poder perceber a presença. Se você não, se forem recitados em inglês e você não sabe inglês, mas você vai poder perceber a presença nesses sonetos. E tem um poeta que é muito mencionado pelo professor Gumbrich, que aparece também no seu livro Produção de Presença, que ele fala do poeta alemão Hölderlin, que ele diz exatamente isso, o impacto do verso, a cadência, a sonoridade que aparece, ela gera essa noção de presença e gera também estímulo, gera essa sensação que você tem de que você é transportado para algum lugar no tempo e aquilo é produzido fisicamente ao acessar elementos materiais que impactam o seu corpo. Certo? Agora, vejam, gente, alguém pode dizer, mas todo mundo vai ser impactado igual? Todo mundo vai ter a mesma sensação? Todos irão ser conectados da mesma maneira? Não, mas não seja essa a questão. Tá? E sim a questão de você ter uma outra relação com o contato com a obra de arte. Algumas outras obras de arte, a gente está falando especificamente da linguagem da literatura, mas outras obras de arte, que, por exemplo, não lidam com linguagem verbal, vão conduzir a esse tipo de sensação da produção de presença. Então, por exemplo, o professor Gumbrich, ele cita alguns pintores, por exemplo, você vai ter isso muito na música, você vai ter essa questão da produção de presença e esses rituais de intensidade em situações, por exemplo, quando você faz parte, você vai num jogo de futebol, e você tá na torcida, no meio do jogo, e aí a torcida tá tudo batendo o pé, tá batendo a mão, e o estádio inteiro tá tremendo, e você tá tendo o impacto de estar ali no meio daquela multidão. Isso é um impacto corporal, isso mexe com a gente de uma outra maneira. Né? Que não é, isso tira a gente, digamos, daquela
dinâmica autônoma do dia a dia e nos coloca em contato com experiências mais, digamos assim, experiências estéticas tangíveis ali, corporais mesmo. E me parece que hoje em dia a gente está bem afastado desse tipo de situação, e essa retomada pode ser um convite interessante aí para todos nós. Pessoal, eu tinha pensado em deixar um tempo ali para a gente comentar, um tempo para a gente conversar. Alguém quer falar alguma coisa, quer compartilhar? Vocês já tinham, já aconteceu com vocês de serem impactados por uma obra de arte, pela leitura de um poema, por uma determinada obra literária, em que vocês tenham se sentido tocados fisicamente pelo conteúdo da obra? Pode falar, Jones. Tá fechado. Eu vou abrir por aqui, para não dar interferência, né? Eu abri por lá, mas eu estou acompanhando, estou monitorando. Desculpa, primeiramente, me atravessar lá no outro momento que não tinha aberto ainda, então peço perdão, desculpa mesmo, Ana. Não, nem Mas precisa, imagine. não me aguentei ali, né? Essa questão do slam realmente é incrível e eu me identifiquei um pouquinho com esse momento porque evoca mesmo essa questão da resistência, a questão do feminino principalmente. A questão corporal é muito apresentada, a defesa do corpo feminino no slam principalmente. É o meu corpo, né? O corpo como política, o corpo político, é claro que, né, que foge um pouquinho a concepção, mas nem tanto por causa dessa questão do corpo. Então, é incrível mesmo. E como tem presença nisso, como realmente, mesmo não sendo, né, uma mulher, eu consigo sentir também, através das apresentações, através delas recitando esses poemas, como tem um efeito no nosso corpo realmente, no nosso modo de sentir. E muito bem colocado essa questão. A literatura também, algumas literaturas elas envolvem mais essa presença e dá para fazer, né, essa questão da ligação da literatura e as outras mídias também. Eu vejo principalmente com a Carolina essa questão da periferia, que pode ser ligada ao slam, então tem várias chaves, né, e aí aproximações que nós podemos fazer também. É claro que exige muito estudo, mas dá para aproximar uma coisa a outra ainda. E parabenizar, foi incrível a apresentação, foi bem didática e bem clara. Ai, que bom, eu fico feliz. Muito obrigado. Porque são conceitos que, ainda que falem de coisas que a gente, digamos assim, que nos convidem para uma outra visão sobre esse contato, são conceitos que às vezes chegam novos para nós, né? Porque a gente vem de uma tradição que fala o contrário disso, né? E só que numa coisa muito mais de você viver, de você buscar o prazer nessa relação com o literário, em vez de você ficar somente intelectualizando essa relação com a arte. Pessoal, outra situação, alguém lembra de alguma... Muito obrigada, Jones, adorei que você falou. Alguém tem mais alguma situação que tenha essa percepção de presença por meio daquilo que tenha sido alguma coisa que já tenha vivenciado? Você sabe que eu lembrei agora uma manifestação que é também da cultura com base africana, é o jazz. E que traz bastante essa relação do fenômeno de presença. Tanto pela questão da produção da música, pela improvisação que surge ao tocar o jazz, em que não vai sair diferente, uma apresentação vai sair sempre diferente da outra, que vai ter sempre, ainda que se siga uma determinada ideia, vai ter sempre um elemento de improvisação. A cadência, o ritmo que aparece ali e essa associação com a ideia do coletivo e do corpo. Então, aí a gente vai pensar em outras manifestações, a gente vai pensar samba e desfile de escolas de samba, vai pensar em fenômenos, e o professor Gumbrecht traz isso, fenômenos de rituais religiosos, por exemplo, em que as pessoas vão estar conectados dentro de uma mesma ideia e vai ter um fenômeno de presença acontecendo ali, em relação à sensação que aquilo vai gerar
nas pessoas, as torcidas por aquilo que foi trazido, mas está muito ligada a essa ideia do fenômeno coletivo, embora esse efeito de presença ele possa acontecer individualmente, ele vai acontecer como coletividade, como grupo também. E aí a gente está falando do slam, especificamente, né, da relação com o coletivo, com o grupo, dessa consciência que se opõe à ideia da individualidade para o coletivo, né, e também com a ideia como, digamos assim, dentro de um mundo de dualidades, poderíamos pensar a ideia da mente e do corpo e essa ideia do coletivo associado no slam, eu quero dizer ali, tá? Que dá para fazer essa relação com os fenômenos de presença. Mais alguém, gente, quer comentar alguma coisa? Professora Grace, quer falar alguma coisa? Só ia dizer que eu adoro o exemplo da Mel Duarte. A produção de presença é muito bom mesmo, esse exemplo. Tem outros slams também que poderiam ser trazidos, mas é que eu gosto bastante dela, né, especificamente, e da produção, então eu acabo trazendo ela mesma. Mas teria outras possibilidades aí de exemplificar também. Bom, então, para amanhã, o que é a proposta de nós trabalharmos? Para amanhã, nós vamos trabalhar essa questão da imaginação como presença, e para isso nós vamos utilizar alguns contos do livro Contos Negreiros, do Marcelino Freire. Eles foram indicados eles foram indicados nas referências bibliográficas, tá? E eles são contos muito curtinhos. Eu tinha pensado para amanhã nós falarmos do conceito e fazermos a leitura de alguns desses contos, e nós nos dividirmos de uma certa maneira para, digamos, conversarmos sobre cada um deles, né? E identificarmos essas relações que vão aparecendo ali. Certo? Então, acho que nós temos como enviar para eles, para os participantes, os contos? Acho que temos, né, Jones? Nós estamos com 8 participantes. Acho que dá, né? Então, você pode pegar o e-mail do pessoal no chat e enviar. Uhum. Dá para verificar se não tem o e-mail do pessoal para tentar disparar amanhã. Vocês vêm com a Beatriz. Vocês podem vir com a Beatriz. Certo. Então, acredito que sim. Os que entraram aqui na sala usando o e-mail do Gmail, por exemplo, do Google, fica para mim o e-mail. Os que são com outros e-mails que não são do Gmail, às vezes não aparece, sabe? Então, eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail, caso alguém não receba, vocês podem pedir que eu envio, tá? A gente vai tentar enviar, mas caso alguém não receba, se quiser solicitar, tá? Pode pedir aqui também que a gente faz essa parte encaminhar. São contos realmente bem curtinhos, de 2 ou 3 páginas, de um livro que também é pequeno, tá? Então a gente consegue trabalhar os 3 em um dos encontros aqui, e dependendo do número de pessoas, a gente pode ler os 3 juntos também, né? Podemos fazer por aqui e fazermos uma leitura com aplicação dos conceitos da oficina, porque a ideia também é que seja algo mais prático. O que dá para fazer é ver com a Beatriz para enviar o link da gravação da aula de hoje e os textos para o pessoal. Daí, sim. amanhã de manhã. Uhum. Então tá bom, porque aí terminando aqui também a gente já consegue enviar o link da gravação e consegue enviar esse material aí. Ai, que bom, Liliane, que você gostou da aula. Então tá, gente, eu acho que era isso, né? Se não temos mais perguntas, eu acho que ficamos combinados assim. Para amanhã, vamos ter uma estratégia em que a gente vai apresentar algumas ideias aí e a gente vai para a prática. E no terceiro dia de oficina, nós vamos trabalhar com poesia novamente.
tá? E aí eu acho que amanhã já encaminho, eu já vou enviar todos os textos amanhã junto no e-mail, tá? Para que possamos acessar também e fazer a atividade. Ok? Então, acho que era isso então, gente. Boa noite para vocês. Muito obrigada pela presença. Oi. Tá, boa noite. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Até. Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui, Ana. Acho que você já pode